Nós percebemos que a maioria dos casais não sabe comunicar uma queixa para o cônjuge. Ou seja, não sabe apresentar, falar sobre algo que não está de acordo com a sua vontade, não está agradando, ou é um problema grave, está se tornando um problema grave. A maioria dos casais não sabe comunicar uma queixa e não sabe ouvir uma queixa, sem reagir da forma errada. Quando a gente olha, por exemplo, de forma geral, é claro que há exceções, mas de forma geral, o problema dos homens, por que os homens não sabem, não conseguem comunicar uma queixa para a mulher, quando algo não está do seu agrado, normalmente é porque o homem tem medo da reação da mulher. Ele tem medo que se ele for falar alguma coisa que ele não gosta, seja da casa, seja da atitude dela, seja da aparência dela, seja das crianças, qualquer queixa, o dinheiro, ele teme que ela já vai criar um grande drama, ou então começar a extrapolar o problema que ele falou. Ele teme que comece a falar do dinheiro e acabe na sogra, por exemplo, porque ela vai aumentar. Falando de forma geral, nós temos observado isso, e isso acontece muito com os homens e as mulheres. O homem tem medo de abordar uma queixa por medo da reação da mulher. Então ele pensa assim: é melhor ficar calado, melhor engolir, melhor deixar quieto, quem sabe a coisa melhora, quem sabe o tempo vai mudar. Então, ao invés de comunicar a queixa, ele vai aguentando. E quando não aguenta mais, ele evita ficar perto, evita ficar em casa, começa a se distanciar. Esse é o defeito do homem, a dificuldade do homem em comunicar uma queixa para a mulher. A mulher, por sua vez, não consegue comunicar uma queixa ao homem de forma eficaz. Diferente do homem que tem medo de falar, a mulher geralmente não tem medo de falar. Geralmente quando ela fala, quando tem uma queixa, ela fala. Se há um erro dela, é às vezes aguentar muito, demorar demais para falar. Quando ela fala, a coisa já passou dos limites. Ou quando ela fala de uma forma que desrespeita o homem, que irrita, que afronta, que faz com que o homem se sinta atacado, e então aquela reclamação se torna uma briga. E ele, ao invés de ouvir a esposa, pela forma que ela falou, ele se irrita, dá de ombros e prefere desconversar, sair, deixá-la falando sozinha. Quer dizer, foge da conversa, porque ele acha que ela está exagerando, não é nada disso. Você reclama de barriga cheia, você está reclamando à toa, você está inventando, você está vendo coisa. Quer dizer, ele desconsidera a queixa da mulher, não leva a sério, porque ela muitas vezes não sabe comunicar de forma eficaz com o seu marido a queixa que ela tem. Então você vê aí duas pessoas com falhas na comunicação e não resolvem a queixa. A queixa permanece ali, o problema permanece ali. E como eles não conseguem resolver o problema que está ali entre os dois, então aquilo vai só crescendo. E chega um momento que o casal diz assim, um dos dois diz assim: não dá mais. Ou toma uma atitude tão drástica, tão séria, por causa daquele problema mal resolvido, que a coisa que era pequena se torna muito pior pelas atitudes erradas, pela queixa que não foi resolvida. Está acompanhando, sim ou não? Tudo começa por quê? Porque as pessoas não têm muita habilidade
no comunicar uma queixa de forma racional, respeitosa, eficaz, para resolver o problema. Um problema que podia ser resolvido numa simples conversa, vai se arrastando por anos e deteriorando a relação. E a reação também, né, dessa comunicação, porque é como você falou das mulheres. As mulheres têm dificuldade de receber uma crítica. O homem também, mas no caso, muitos homens não falam muitas coisas que eles não gostam, porque eles sabem como que ela vai reagir, a mulher vai reagir. A mulher é muito emotiva muitas vezes. Mas eu falo com você, mulher, você não gostaria de saber se há uma coisa que ele não está gostando? Você não gostaria de poder saber disso e resolver isso, consertar isso, antes que seja tarde demais? A gente tem que ser forte, a gente tem que ter essa habilidade de ouvir verdades que doem. A gente tem que ter essa habilidade, a gente tem que ter essa humildade, porque se nós levarmos tudo para o emotivo, para o emocional, como aquela crítica, como aquela reclamação faz a gente se sentir. Então ele fala de uma forma que você fala e você se sente atacada. E aí você começa a ficar usar aquilo contra ele. Quer dizer, você não resolveu o problema. Nós não estamos falando aqui só com as mulheres, mas eu estou falando com você, mulher, porque eu sei que, por exemplo, se o Renato fala, olha, eu acho que essa roupa está um pouco apertada em você, eu vou achar que ele está falando que eu estou gorda. É assim, se ele não fala de como eu estou bonita, se o corte de cabelo ficou bom, se ele não fala, então eu já fico, será que ele achou feio e tal? Quer dizer, a mulher, ela extrapola, né? E isso atrapalha essa comunicação, porque você quer que o seu marido tenha essa abertura. Vocês querem ter intimidade, vocês querem ter cumplicidade, vocês querem ser um só. Então, precisa haver essa abertura, essa forma. Eu tenho que me sentir à vontade de falar com você de algo que não está me agradando e você não se sentir mal por isso, mas ou me ouvir e fazer alguma coisa a respeito. Então, eu não quero que amanhã o Renato, depois de anos e anos e anos de casado, vai falar, não, é que você sempre foi assim, eu não sabia que você achava isso de mim. Mas isso tem acontecido com muitos casais, porque um não pode falar. Se começar a falar, já começa a briga. Quer dizer, a gente sempre, você está cansado de ouvir isso, todo mundo fala, isso aí, todo mundo coloca nas redes sociais. Né, o diálogo é que é importante, a comunicação entre o casal é importante. Mas a realidade, o dia a dia é esse, não é comunicação só de falar coisas boas, é de você poder falar coisas ruins também, coisas que são dolorosas de ouvir, e você ter habilidade, ter força, coragem de ouvir, respirar fundo, não, tudo bem, eu vou melhorar isso, eu vou mudar isso. Quer dizer, coragem de falar verdades que doem, que ofendem, não com a intenção de machucar e de ofender, não é ofensa gratuita, xingar, você isso, você aquilo, não é isso que ele está falando. É falar de uma situação real, uma verdade, um fato, que o outro não vai gostar de ouvir. É um defeito, porque o que a gente está falando é assim, vamos dizer que vou dar um exemplo nosso. Um dia o Renato chegou para mim e falou, eu não gosto da forma que você fala comigo. Então, ninguém gosta de ouvir isso. Ninguém gosta de ouvir que você é desrespeitosa na forma de falar. Então, naquele momento, quando você ouve uma verdade dessa sobre você, você tem que a sua reação vai dar a ele liberdade ou não de falar mais, de poder amanhã falar. Às vezes, naquele dia, ele falou uma coisa e você ficou chateado, ficou de mal, sabe? Nunca mais falou com ele.
Você acha que ele vai falar de novo? Você acha que ele tem outras reclamações, algumas coisas incomodam ele. Você acha que ele vai falar de novo? Ele não vai falar. Então ele se fecha. Aí ela fica, fala comigo, o que você tem? Fala, eu sei que tem alguma coisa aí, mas ele sabe como você vai reagir. Ele tem medo, então ele prefere não falar. Só que aí o problema fica ali. E aquele problema não vai embora. Aquele problema fica entre vocês, atrapalha vocês. E o pior, sabe o que acontece? Lá no trabalho, tem uma mulher que não faz isso. Lá no trabalho tem uma mulher que não faz isso que você faz. Não fala com ele desse jeito. Aí quer dizer, ele vai para casa, tá lá a mulher de mau humor e tal, tudo aquilo que ele não gosta, mas ele não fala nada. Ele vai do trabalho, está lá a mulher, outra mulher, toda simpática, super legal, admira ele, respeita. Quer dizer, ali fica ali uma brecha. Não é culpa dela se ele trair, mas é uma brecha que você deixou. Ele vai ficar sendo tentado. Então, eu vejo que muitos casais que acabam se separando lá na frente, teve muita coisa que não foi falada. E quando foi tentado falar, não houve uma boa reação. Então, no caso, às vezes o marido é agressivo. Então, a mulher, ela quer falar com ele, mas ela tem medo de falar, porque ele é agressivo. Porque ele já logo grita com ela, já logo sai e vai embora, vai para a casa da mãe. Então, ela às vezes não fala. Só que aquilo ali, de novo, está entre vocês. Então, nós temos que ter humildade. Se nós vamos fazer um casamento funcionar, então nós temos que ser abertos, um com o outro. Ter um canal aberto, livre para expressar o que está ruim, o que está errado na relação, o que não está do seu agrado, está te incomodando muito, não é bobagem, é uma coisa que te incomoda muito e está fazendo mal para você, está fazendo mal para o casamento. Você tem que ter a liberdade de falar, saber falar e também saber ouvir a queixa quando essa queixa chega até você, sem deixar que as emoções venham aflorar na hora de ouvir essa verdade. Sabe, aí fora, as grandes empresas, elas pagam dinheiro alto para fazer pesquisas com o consumidor, pesquisas com o cliente. Elas querem saber quais as reclamações dos clientes. Sabe por quê? Porque eles usam as reclamações do cliente para melhorar os seus serviços e produtos. Ou seja, eles sabem que se eles se fizerem surdos aos clientes, eles vão perder o negócio, vão perder o cliente. Então, por dinheiro, eles ouvem. E às vezes tem que ouvir um monte de bobagem, porque você sabe, quem lida com o público sabe que satisfazer o público é muito difícil, sim ou não? Mas as empresas sabem, nós não podemos ficar discutindo, a gente tem que ouvir e pesar, temos que pesar, não, isso é verdade, então vamos agora pegar essa reclamação e melhorar a nossa empresa. Eles fazem isso aí fora. Ou seja, o marido inteligente, a esposa inteligente, quer o feedback do outro. Quer ouvir, vem cá, que está acontecendo alguma coisa está pegando, está errada, não está legal entre nós. E ouve. É duro ouvir isso. Ninguém gosta de ouvir isso. Ninguém gosta de ouvir reclamação. Mas ao invés de você reagir com tristeza, com raiva, o que você tem que fazer? Pegar a informação, comparar a informação com a realidade, entender o que o outro está falando, por que aquilo ali é ruim para ele, talvez não é ruim para você, mas para o outro é. Então, diante de uma inteligência, você mudar para eliminar aquela queixa, que às vezes agora é uma queixa pequena, mas pode, não tratada, ela pode se tornar um grande problema lá na frente. O marido que está ausente de casa, trabalhando demais para pagar as dívidas, pagar as contas, dar um conforto melhor para a família, é um problema agora, é um problema
relativamente pequeno. Mas se não for tratado esse problema, a esposa que vai ficar se sentindo desprezada, sem atenção e descuidada, etc. A vida íntima vai começar a sofrer, ela vai começar a ir para as redes sociais, enfim, um número enorme de problemas podem acontecer por causa deste que não foi comunicado, não foi tratado. O que a gente deve fazer com as queixas então? Primeira coisa que você tem que fazer, tenha coragem de falar o que está errado, o que está afetando o relacionamento e falar de forma rápida, sem deixar o problema crescer. Problema não se leva para o dia seguinte, não se deixa problema crescer para ganhar força. Se tem um monstrinho ali, você quer matar ele logo quando ele é pequeno, não deixa ele crescer não, vai ser mais difícil. Então, aconteceu um problema, ajam rápido, não deixe o problema crescer entre vocês. Tenha coragem para falar e coragem para ouvir. Coragem para ouvir, segundo ponto muito importante, envolve você separar os fatos das emoções. Se você for ouvir a reclamação, olha, você nunca está em casa, você não me dá atenção, e você reagir com emoção, com sentimento, tipo, você que não me aprecia porque eu estou trabalhando, estou aqui me matando de trabalhar para dar o melhor para vocês. Se você for reagir na defensiva, você não vai entender a queixa. Se a sua preocupação fosse defender, você não vai entender a queixa. O que você tem que fazer é aguentar a vontade de dar um troco e falar, não, vocês que não me apreciam porque eu estou trabalhando demais, etc. Fala, meu amor, você entende, você sabe que a gente está tentando pagar a nossa dívida, mudar para uma casa melhor e tal. Talvez realmente estou descuidando. Estou descuidando de vocês. O que a gente pode fazer? O que eu posso fazer? Como é que a gente pode agir para que essa ausência minha não afete tanto você, não afete a gente? Ou seja, seja inteligente, vamos ser proativos, vamos propor uma solução. O que eu posso fazer? Não existe uma mágica que possa desaparecer o problema, mas sempre há algo que possa ser feito para minorar aquele problema. Isso é inteligência. Separa a emoção e foque nos fatos. Isso é muito, muito importante. Ter coragem para falar, coragem para ouvir, não misturar as emoções e propor um acordo. O que a gente vai fazer a respeito disso? Isso vocês podem resolver às vezes em 10 minutos, 15 minutos. Resolve-se um problema que poderia se arrastar por anos e acabar com o casamento de vocês. Vamos aprender a comunicar e ouvir queixas. Tá certo? Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!